estamos de volta com o programa Vida e Saúde. A gente recebe aqui no estúdio o especialista em reprodução humana, o doutor Evangelista Torquato. Hoje a nossa conversa é sobre aborto de repetição, mas antes da gente entrar no nosso tema, gostaria de fazer uma pergunta aqui para o doutor Evangelista. O programa hoje, doutor, a gente está falando um pouco sobre o Novembro Azul, né, essa campanha tão importante para a saúde do homem, e a questão do câncer de próstata, a gente falou sobre disfunção sexual voltada para depois pós-cirúrgico, né, do câncer de próstata. Isso levaria também a uma infertilidade masculina, quando tratar desse tema, o senhor que é especialista, e esse tema ainda é um pouco cercado de tabu nesse sentido? A gente entende o câncer de próstata como uma doença ainda muito, com muitos problemas, no que diz respeito ao homem ir normalmente ao seu urologista, como a mulher vai ao ginecologista. A gente faz uma correlação muito grande assim. O câncer de mama está para a mulher, assim como o câncer de próstata está para o homem. Tanto que são até avizinhados os meses, digamos, de alerta mundial, né? Outubro Rosa e o Novembro Azul. Homens devem ir ao seu urologista de uma forma regular, de uma maneira absolutamente regular. Uma vez ao ano deveria ter uma consulta urológica. E a prevenção do câncer de próstata se iniciar a partir dos 40 anos. Mas não só. Porque se você é filho de um pai com câncer de próstata, de um bisavô com câncer de próstata, você deve ter um cuidado redobrado ainda maior. 1 em cada 6 a 8 homens terá câncer de próstata. É uma incidência muito elevada. É o principal câncer nosso. Então não tem outra forma, você precisa ir fazer a sua prevenção de forma regular. Onde é que há um toque desta doença com a minha especialidade? Quando você tem um câncer de próstata e vai submeter-se a um tratamento cirúrgico, existe o que a gente chama de uma desnervação muito grande. Nervos são retirados e parte da ereção, boa parte da ereção, ela requer estímulos nervosos. Então não é incomum que nós tenhamos homens operados de câncer de próstata com alguma disfunção na ereção. E é claro que isso pode trazer problemas, pode trazer repercussões na fertilidade de um casal. Para que você tenha mais ou menos uma noção, a gente orienta de uma a duas relações sexuais por semana, para que a mulher esteja, digamos, coberta, para ter uma maior chance de gravidez. Por que isso? O espermatozoide consegue sobreviver até 3 a 4 dias dentro do canal do colo do útero da mulher. E ele vai subindo em direção ao útero e às trompas. Ok, 3, 4 dias, 2 relações por semana. Se existe uma disfunção na sexualidade, se existe uma disfunção erétil causada por esta patologia, obviamente que você vai ter uma redução. Porque você imagina que essas 2 relações por semana, em uma mulher de menos de 30 anos, nós vamos ter uma chance de 20% apenas. Se você reduz o número de relações sexuais, óbvio que você vai reduzir também esta questão da chance de gravidez. Então sim, há um toque entre esta doença, então nunca é demais a gente estimular você que está aí deste lado a se levantar dessa poltrona e marcar uma consulta com o teu urologista. Se tu tem um histórico familiar de câncer de próstata, vai me desculpar, mas se você nunca fez uma prevenção, você está errado. Errado. Você está se sujeitando a ter uma doença que, por princípio, é grave. Por princípio, o câncer é uma doença grave. Então fica a te perguntar por que tu fazes isso. Não faz assim. Vai até o teu urologista e faz tua prevenção. Aproveita esta onda azul que nós temos no mês de novembro, onde vários meios de comunicação, onde várias estruturas de marketing do país, do mundo todo, fazem isso, te alerta e vai fazer tua prevenção. Muito bem. O doutor Evangelista deixou o recado e agora a gente entra no nosso tema aqui, o que interessa para a gente hoje, o abortamento de repetição, né? O que seria isso? Outra grande preocupação de quem está buscando ter um filho. Eu acho que o abortamento de repetição, primeiro ele atinge apenas 1% dos casais, mas é uma condição devastadora. Devastadora, principalmente sobre o aspecto psicológico. Obviamente, eu nunca vou passar por este sentimento pela minha condição de ser um homem, mas se parar para imaginar
uma pessoa que descobre uma gravidez e que ali com 2 meses, 1 mês e meio, vai fazer o seu primeiro ultrassom. E que observa lá na tela daquele ultrassom uma imagenzinha pequena com um coraçãozinho pulsando, batendo. Ali tem vida, ali tem uma alma, ali tem um espírito, ali tem a manutenção da nossa espécie. Aí você vai fazer um segundo ultrassom 15, 20 dias depois, porque talvez tenha tido algum sangramento, e aquele coraçãozinho não tem mais. Parou de bater. Como isso devasta o casal? Como isso impacta negativamente na vida desse casal? Agora você imagina isso na 3ª vez, na 4ª, na 7ª vez, como eu já peguei uma paciente. É muito impactante essa doença. Ela é muito devastadora sobre o aspecto psicológico desse casal. Felizmente, não é tão raro. Felizmente, é bastante incomum, 1%. Mas quando acontece, requer um preparo, primeiro da equipe, do ponto de vista psicológico, de dar um apoio para esse casal. Mas também requer um preparo científico, porque nós temos como descobrir em até 70% das vezes a causa, o motivo deste aborto de repetição e intervir no intuito de melhorar as chances para que esse casal consiga ter o seu filho em seus braços e possa, a partir daí, saborear a maternidade e a paternidade. E quais são as causas mais comuns? A causa, digamos assim, principal são as chamadas doenças trombofílicas. Eu vou explicar isso um pouco mais, mas antes de eu entrar um pouquinho na trombofilia, deixa eu te colocar aqui uma coisa para você entender. Existem algumas condições, todos nós temos aqui, nesse momento, o sangue está circulando na gente, o tempo todo está circulando. Né? Quando ele circula de uma forma, digamos, ruim, não tão uniforme, não tão regular, ele pode parar, porque assim, o sangue, na verdade, é água, mas com várias células. Então essas células podem parar ali no vaso sanguíneo e formar um trombo. Aquilo ali começa a, digamos, se avolumar e fecha a luz do vaso. Não passa mais sangue. Isso é uma trombose. Bom, a mulher grávida, apenas pelo estado de estar grávida, ela tem uma condição, digamos, de formar mais trombos. O que acontece? Lá no sangue da gente, tem uns fatores que a gente chama fatores pró-coagulantes. Fatores pró-coagulação do sangue. Então, esses fatores na mulher grávida, eles vão aumentando fisiologicamente. Você há pouco tempo passou por isso exatamente dessa forma. Eles vão aumentando esses fatores. Por quê? Imagina que quando você teve a sua criança, que ela saiu, depois tinha que sair a placenta. E a placenta é um órgão assim, mais ou menos desse tamanho, grande. E este órgão tem conexões vasculares grossas com o teu sistema sanguíneo. Então imagina que aquilo ali sai. Aquilo vai ter que sair também. Quando sai, ficam vários vasos sanguíneos muito, muito calibrosos abertos. E você tem o sangramento normal após a saída da placenta. Uhum. Muito bem. O teu organismo te prepara para aquele momento, para que não deixe tu morrer sangrando. Então ele aumenta muito a grávida os fatores de coagulação. Então esses fatores de coagulação, quando a placenta sai, começam a atuar para tamponar o vaso sanguíneo e não deixar você morrer na hemorragia. Então essa é uma condição fisiológica normal da gravidez. Ok. O que é a doença trombofílica ou trombofilia? É uma doença que aumenta o risco de você ter trombos. Então você pode ser portadora disso, não saber, a maioria não sabe, e você engravida. Então você passa a ter 2 fatores predisponentes para coagular o teu sangue. E um dos locais preferíveis de coagulação do sangue é onde é? Na placenta. E o que a placenta faz? Pega teu sangue e leva parte dele para a criança, para alimentar com oxigênio, com glicose, com aminoácidos. Ué, se você corta isso aí, você não vai ter sangue para a criança. Sem sangue, morte fetal, morte embrionária. Então isso é a trombofilia. Essa é uma das principais causas de aborto de repetição. E existem várias, digamos, exames que nós pedimos que dizem que essa paciente tem trombofilia. Bom,
Uma vez que eu dei esse diagnóstico de trombofilia, ele pode ser herdado, e aí você começa a ir atrás, aí você vai encontrar abortos na família. Você começa a ver isso. Você começa a encontrar aquela gestante que estava no 8º mês e repentinamente foi fazer um ultrassom, a criança estava morta. Você vai encontrar uma prima que teve um aumento muito grande da pressão durante a gravidez, às vezes com eclâmpsia, que são as convulsões. Tudo isso são fatores para nós pensarmos em trombofilia herdada. Mas nós também temos as trombofilias adquiridas, ou seja, você nasce sem ela e passa a ter elas. Existem os exames que nós fazemos para isso. Uma vez dado este diagnóstico, o que nós fazemos? Nós fazemos um tratamento durante toda a gestação, à base de aspirina e de heparina, que são 2 anticoagulantes. E após esse tratamento, né, a paciente tem condições, mesmo tendo 7 abortos, como o senhor citou, de ter um bebê com sucesso? Claro! Deixa eu te colocar em números reais isso. Uma paciente com trombofilia, ela tem, em média, 30% de chance de engravidar e ter a criança sem nenhum tratamento. Então ela tem uma chance alta de poder perder. Quando ela faz o tratamento, a chance de ela ter o seu filho vai para 90%. 90%. Então, óbvio que esse diagnóstico ele tem que ser dado, ele tem que ser pensado primeiro, ele tem que ser dado e ele tem que ser tratado. E um ponto importante, essa gestante teve a sua criança, aí nós vamos para o chamado puerpério. Até 45 dias a mulher está no puerpério. É no puerpério onde ela tem mais chance de formar trombos. Então o tratamento precisa ser mantido até o final. E a paciente que teve, por exemplo, um aborto, foi para o 2º aborto, ela deve procurar a causa disso, investigar? Ou... Porque acontece às vezes, teve um aborto, fica, não, vou tentar de novo, fica por ali, e às vezes não investiga, né? Bom, evita muito sofrimento, acredito. Por falha minha, eu não conceituei no começo o que é um aborto de repetição. Então eu vou fazer isso agora. Vamos imaginar que você teve um aborto apenas de menos de 3 meses. Ok. E aí você, obviamente, passa por toda aquela dor, o receio de engravidar de novo, mas você vai lá no médico, às vezes vão, e conversar comigo. O que eu vou dizer para você? Vai engravidar de novo. Vai engravidar de novo. Claro, se você não tem um histórico familiar de pacientes com muito aborto, isso é importante. Então vai engravidar de novo. Por quê? A chance de você ter um 2º aborto é igual, praticamente igual àquela paciente que nunca teve aborto. Então você está numa condição igualitária. Não precisa, não é hora de tanta preocupação. Mas se você, já com um aborto, engravidou novamente e teve um 2º aborto, muda tudo. Aí você está categorizada como uma paciente com abortos repetitivos e que merece uma investigação. Há uma certa controvérsia, para alguns o aborto de repetição precisa ser a partir de 3. Eu não sou dessa linha. Para mim, a paciente com 2 abortos deve ser investigada. Mas alguns acham que isso só após 3 perdas gestacionais para poder ser investigada. Mas é muita perda, é muita dor para você só investigar a partir da quarta vez que esse casal foi engravidar. Então, isso é aborto de repetição. Teve um aborto? Não te preocupa tanto, não é hora para te preocupar tanto, tenta engravidar novamente. Alerta, se tens você um histórico familiar de pacientes com abortos repetitivos, alerta, se você tem alguém na família que teve uma pré-eclâmpsia, eclâmpsia muito grave, que é o aumento dos níveis pressóricos, se você teve uma morte fetal, isso é muito comum a gente ver isso. O paciente estava com o quarto feito, tudo direitinho, nome dado, vai fazer um ultrassom no 7º, 8º mês, a criança está sem batimento. Então, se você tem esse histórico, merece você investigar já no primeiro aborto. Já no primeiro aborto. Se você não tem esse histórico, você deve engravidar novamente, com calma, com tranquilidade. A imensíssima maioria dessas pacientes irão ter o seu filho nessa 2ª tentativa de gravidez. Não se espantar, nem se assustar, procurar esclarecimento e ajuda do profissional, né, especialista. Sem dúvida. Obviamente que a gente aqui citou uma questão que é a trombofilia, mas tem outras questões também. Né? Temos, por exemplo, pacientes que têm útero mal formado. O útero é como se fosse...
Infelizmente, a gente não tem mais tempo para entrar nessa discussão, Tá bom, mas eu quero tudo bem. deixar aqui essa sugestão para a gente abordar no próximo programa, já esclarecer um pouco sobre a questão da trombofilia, né? Mas fica ainda muito o que falar sobre o abortamento, né? A gente tem outros, vamos trazer o Dr. Evangelista de novo, não se preocupe. Se você tem alguma dúvida, ainda quer fazer alguma pergunta para ele, é só entrar em contato com a gente no nosso e-mail, videsaude@tvopovo.com.br. Quero agradecer bastante a presença do Dr. Evangelista hoje aqui com a gente. Vida Saúde fica por aqui e você entra em contato com a gente também nas nossas mídias sociais, né? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Agradeço a companhia.